Oi gente, bem-vindo ao canal. Aqui eu compartilho a minha jornada de expansão da consciência como um diário pessoal. Eu divido um pouco do que eu tenho aprendido e colocado em prática nessa caminhada de expansão da consciência. Esse vídeo é bem especial porque quando eu comecei nessa caminhada de expansão da consciência, eu via muitos vídeos sobre vários temas em relação ao começo, né? A gente fica com muita dúvida, né? De onde eu começo? São tantas informações. E hoje nesse vídeo eu vou compartilhar o que a minha centelha divina, o Espírito de Deus, tem trago até a mim com relação a esse começo, né? De como começar. Tem tantas informações, tem tanta coisa na internet. Mas de fato, para onde a gente deve olhar? Inicialmente, qual deve ser o foco? Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo novo e estar aqui junto comigo nesse processo de expansão da consciência. Eu olho que tudo começou a fazer sentido e a tomar uma direção quando eu realmente me concentrei nessas duas questões, que é entender quem realmente eu sou e as leis universais e os princípios herméticos ou princípios universais. Eu vou compartilhar trechos de um livro que foi o primeiro livro que eu li, que se chama O Kybalion. Ele é o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Nele, nós vamos ver 7 leis herméticas. E herméticas porque esse conhecimento vem de escolas iniciáticas, com conhecimentos passados por Hermes Trismegistus, que tem aí por volta de uns 3.500 anos, mais ou menos. O livro, ele não tem todo esse tempo, não sabe se realmente o Hermes Trismegistus foi uma pessoa aqui encarnada e tudo mais, porém o que se sabe é isso, que fala-se do Hermes e que ele era contemporâneo de Abraão. Em várias religiões tem esses preceitos, esses princípios, eles não são exclusivos de uma religião. E quais seriam esses 7 princípios herméticos? O princípio do mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo e o princípio causa e efeito e, por último, o princípio do gênero. E aí a gente vai ver aqui, um por um desses princípios. O primeiro princípio hermético é o princípio do mentalismo. Eu vou ler aqui, no meu celular, no livro aqui comigo, o todo é mente, o universo é mental. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome universo material. Aqui, quando se refere o todo é mente, o todo se refere a Deus, ao Criador. Foi tirado um pouco do nome Deus por conta da questão de religião, para que esse conhecimento não fique ligado a questões religiosas, mas sim um conhecimento universal. E a questão do nosso universo material, ele está relacionado aos nossos 5 sentidos. Então esse universo aqui a gente consegue viver e entender e talvez não consiga muito conceber outros universos, outras dimensões, porque não é compreensível a esses 5 sentidos, a nossa essência, quem nós realmente somos, que é consciência divina, que é centelha divina, que é um ser espiritual. E nesse avatar aqui, Aline, a gente está limitado pelos nossos 5 sentidos. Então, a gente só consegue conceber essa realidade. Esse universo que a gente tem como universo material, que é a realidade, que é o mundo real que a gente chama, ele nada mais é que uma criação mental do Criador, do todo, de Deus, e está sujeito às leis das coisas. E para esse universo aqui, para essa realidade funcionar, existem leis que regem todas as coisas e que nós vivemos dentro da mente do todo. Ou seja, nós somos criação da mente do todo. Nós somos próprio todo experienciando ele mesmo, e é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Inclusive tem uma passagem da Bíblia que fala isso, né? Porque dele, por ele e para ele são
todas as coisas. Então, nada existe fora de Deus. Nada está fora dele, separado. Nós estamos como se fosse aqui, ó. Deus está aqui e nós estamos dentro dele. Então, não tem separação. Mas essa separação, ela é a nossa mente, nosso ego. E nos esquecemos de quem somos. E ao longo do caminho, nós vamos fazendo esse despertar para a consciência de quem realmente nós somos. E isso é que vai fazer toda a diferença. Esse entendimento e a aceitação disso como a verdade é que vai fazer diferença para que a gente crie a nossa realidade aqui, o que a gente vai viver aqui. Por isso que eu falei no início que não é uma questão de técnicas. As técnicas de lei de atração são ótimas, são maravilhosas, mas primeiro tem que haver um entendimento de quem nós realmente somos e de como o universo funciona, para que aí sim a gente consiga fazer com que a lei da atração funcione. Como que você vai fazer funcionar uma coisa que você não entende, que não sabe? Você, às vezes, vai até atrair alguma coisa, talvez inconscientemente, você fez alguma coisa que você não sabe o que é, tá? De fato, você não sabe que causa deu aquele efeito, e também é uma lei que a gente ainda vai falar. Então, daí a gente vai vivendo assim, pela sorte, né? Digamos assim, mas que nada. São leis que estão ali sendo colocadas em prática. Vamos passar para o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. E eu vou ler aqui o axioma. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Esse princípio existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos vários planos de existências da vida. Essa é uma lei universal que vale em todos os planos do universo material, mental e espiritual. E é um dos mais importantes instrumentos mentais, que habilita o homem a raciocinar com inteligência. E esse princípio, ele, trazendo para o plano mental, ele tem a ver com a mente consciente e subconsciente. A mente, ela é uma coisa só, mas ela é também dividida em consciente e subconsciente. Isso é até dito pela ciência, e que nós somos muito mais regidos pelo nosso subconsciente do que pelo consciente, que é esse racional que a gente está aqui vivendo, pensando em alguma coisa, né? Nossas ações mesmo, a gente vive mais no piloto automático e a gente tem como uma programação feita lá no subconsciente que ao longo da nossa vida, com a idade, a gente vai colocando ali algumas verdades que se tornam crenças, e aí nós agimos e temos resultados de acordo com essas crenças. E aí eu me lembro de um versículo bíblico que fala que é para a gente se transformar pela renovação da nossa mente. Ou seja, aquela crença tá ali que casamento é assim mesmo, que é muita briga. Vamos dizer que tá isso no seu subconsciente lá na sua mente subconsciente, tá isso como verdade. Você vai, no momento que se relacionar, pôr em prática essa verdade, né? Essa crença, querendo ou não, de forma consciente ou inconsciente. Na verdade, inconscientemente, a gente acaba colocando em prática. E o que acontece? Essa transformação da nossa vida, transformar a nossa vida pela renovação da mente, é trocando as crenças, trocando esses paradigmas. Vamos lá falar da nossa terceira lei, que é o princípio da vibração. E eu vou ler aqui também o axioma que tem no livro O Caibara. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade de que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Desde o todo, que é Deus, o Criador, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Não tem nada parado. A ciência comprova isso. Se você for olhar lá no microscópio, a menor partícula que nós tivermos no nosso corpo, em todas as coisas, lá no átomo, vai estar vibrando, não vai estar parado, né? O que faz diferença entre uma coisa e outra, quando está rápido ou mais devagar, essa vibração. Então, existem graus de vibração. E aqui no Carvalho diz o seguinte, que a vibração do nosso espírito, né? A vibração do espírito, ela é tão intensamente, vibra muito rápido, uma frequência muito rápida,
ela dá a impressão de que está parada, como por exemplo a nossa cama. Você está aí vendo a sua cama, mas na verdade ela não está parada. Todos os átomos de tudo que ela é formada está ali vibrando o tempo todo, não tem nada parado. O quarto princípio é o princípio da polaridade. E eu vou ler o axioma: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, porém, eles são diferentes em grau. Lembra da vibração? Em grau de vibração. Você tem aqui o positivo e o negativo. A escala de um para o outro, você tem ali graus de um para o outro. E no livro diz que esses extremos, eles se tocam. Todas as verdades são meias verdades. E aí, a gente pega e pensa, né? Você tá lá, seus vizinhos brigaram, aconteceu alguma coisa, algo deu errado, e um deles vem falar com você e fala do outro, e fala daquela situação. Ele falou o lado dele, mas sempre existe o outro lado, sempre existe outra versão da história. E para aquela pessoa, ela tá certa, para o outro ela está certo. Então, por isso essa questão de meias verdades. Um exemplo disso é o calor e o frio, que são opostos um ao outro, mas que se referem a uma mesma coisa, só que em graus diferentes. Se você pegar lá o termômetro, você não tem muita questão de onde começa e onde termina, né? Você tem graus, né? Tudo está referente a calor, tudo tem graus. Se desceu a temperatura, o grau, desceu o grau, tá frio. Subiu, tá quente. Mas é uma mesma coisa, todos estamos falando sobre o calor. Mais um exemplo disso é amor e ódio, que no caso são estados mentais, né? A gente não vê aí tantas pessoas que casam, se amam e depois se odeiam. Gente, né? Passa de uma coisa, de um extremo para o outro, mas as duas coisas são a mesma coisa, né? Sentimentos, né? Um para cá, outro para lá. Dois extremos de uma mesma coisa. Um amor que vem e se transforma em ódio. E às vezes você odiava uma pessoa e por algum motivo, alguma reviravolta, você passa a amar aquela pessoa. Então, ó, são só diferentes em graus. E ainda assim existem graus de amor, existem graus de ódio. Eles são opostos e vindo para cá pro amor, você tem os níveis, né, os graus. E vindo para cá pro ódio também tem os níveis, os graus. O Caballo, ele fala que é possível mudar a vibração. A polaridade, ela é uma fase da alquimia mental. Seria a transmutação mental. Eu estou aqui no amor, no ódio. E eu posso, com a alquimia mental, com a transmutação mental, mudar dessa polaridade para essa, como também do ódio para o amor. E a nossa quinta lei é o princípio do ritmo. Tudo tem seu fluxo e o seu refluxo em suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo acontece por oscilações compensadas. Ou seja, essa lei ela é uma lei de compensação e tem um movimento semelhante a um pêndulo, né? Você tem aqui a lei das polaridades, positivo e negativo, e essa lei do ritmo ela é como um pêndulo, vindo para essa polaridade, para essa polaridade, para essa polaridade. E aí você não fica só no negativo, só no positivo. Isso é uma forma de compensação. Podemos entender também como a vida, né? O fluxo da vida, que tá lá, você, coração lá, enquanto você tem vida, ó, tá subindo e descendo os batimentos cardíacos. Eles não estão assim. Quando ele fica assim, ó, estagnado ali, sabe, tudo igual, a pessoa não tem mais vida, morreu. No Caballo diz que pela lei do ritmo se manifesta a criação e destruição dos mundos, na ascensão e na queda de nações e também nos estados mentais do homem. Quem aí se identifica? Eu me identifiquei muito quando eu li isso, porque tinha dias que eu tava, nossa, pensando super positivo e daqui a pouco a gente tá, né, toda irritada, nossa, nada dá certo pra mim e tudo mais, e a gente fica nessa oscilação. Para amenizar esses efeitos dessa lei, se usa a lei mental, a neutralização.
que depois, no outro vídeo, a gente vai aprofundar mais esses conhecimentos. Aqui a gente está só dando uma passada rápida nas 7 leis e falando um pouquinho sobre elas, mas eu quero trazer aqui para o canal vídeos específicos sobre cada lei e aplicações da vida, e coisas que a minha centelha me fez recordar e ver naquela situação que estava operando, qual lei, que depois a gente lembra das situações e fica assim, nossa, era tal lei, eu não sabia. Se eu não sabia que era tal lei acontecendo, eu também não sei como fazer para interagir com essa lei da melhor forma possível e me beneficiar dessa própria lei. A nossa 6ª lei é o princípio da causa e efeito. E eu vou ler aqui o axioma que diz no Kaivalho. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Então a gente diz que é o destino, é o acaso, algo que aconteceu, seja de ruim ou de bom, para uma lei que a gente não conhece, que é a causa e efeito. Se eu tenho aquele efeito, por trás existe uma causa. Nada acontece sem razão, não é do nada que consegui manifestar alguma coisa. Todo efeito tem a sua causa. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões num tabuleiro de xadrez da vida. Ou seja, quando a gente não conhece essas leis, a gente fica para lá e para cá, acreditando que a nossa criação, nossa hereditariedade, que foi alguma coisa de vidas passadas, como não, são leis, são causas e efeitos, e você precisa conhecer e saber como você vai interagir com elas. 7º e último princípio é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Em toda a criação existe o gênero masculino e feminino. E aqui a gente não está falando de sexo, a gente está falando de energia nas coisas. E no próprio aqui, né, no nosso mundo material, nosso plano material, se manifesta, né, como gênero feminino e masculino. Porém, o homem, ele tem hormônios femininos no seu corpo. E a mulher, ela também tem hormônios masculinos no seu corpo, só que são em poucas quantidades, né, em menor quantidade. Você vê que a questão do gênero, dessa força, dessa energia, ela não está ligada, atrelada ao sexo, como a gente está aqui, né, se é homem ou mulher. Não é essa a questão. Esse princípio do gênero, ele existe também no plano físico, mental e espiritual. É muito importante conhecer e entender essas leis, e principalmente a questão de entender quem nós somos. Nós somos parte do todo, mas nós não somos separados, né? Somos fragmentos, mas não estamos separados. Ele mesmo vivendo, nós estamos dentro dele, sabe? Como se fosse uma bola, que tudo acontecendo ali dentro da mente do todo. Tem um versículo bíblico que está lá em Gênesis, que fala que antes que as ervas existissem, elas já existiam. Antes que elas existissem na Terra, elas já existiam. Como que pode ser isso? Como assim? Deus está lá formando ainda a Terra, o universo, e aquela erva, antes mesmo de existir, já existia. Existia onde? Primeiro, ele pensou, tudo foi criado aqui, e da mente, do pensamento da mente, toma forma física. Tomou uma forma. A mesma coisa acontece com a gente. E se a gente não entende que nós somos essa imagem e semelhança como Deus, que nós temos essa mesma natureza, esse mesmo princípio criativo, não entende como funcionam as leis do universo agindo na gente, agindo no plano mental, agindo no plano físico, agindo no plano espiritual, como a gente vai se mover no jogo da vida? Já pensou? Você vai jogar um jogo de videogame, mas você não sabe as regras, você tá lá jogando e daqui a pouco você, game over,
acabou. E morre o tempo todo, porque você não sabe as regras. Então o tempo todo você tá ali se lascando, se dando mal, porque você não sabe. Você vê o efeito, não sabe a causa, não entende que existe uma causa, não entende que isso é uma lei, né? Se você quer mudar qualquer coisa na sua vida que está aparecendo ali, manifestação, né, tá na sua realidade, precisa investigar a causa. Qual foi a causa? Quero mudar essa realidade, eu mudo a causa. E que isso vem primeiramente aqui, ó, no plano mental. Perceber os seus pensamentos, quais são os padrões de pensamentos e comportamentos que tem. Fazer essa limpeza que seja necessária. Então, são muitas coisas envolvidas nesse processo de despertar da consciência para você fazer a lei da atração trabalhar a seu favor. Bom, isso é o que eu queria compartilhar aqui com vocês. Se você está começando aí nesse processo, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.